Boa noite, sejam bem-vindas a mais um encontro, aqui da nossa série Histórias que Inspiram. Eu estou muito feliz em receber mulheres aqui, mulheres que estão realmente aí, totalmente assim animadas para poder vencerem aí juntas, comigo e com as minhas convidadas. E hoje não vai ser diferente. Bem-vinda, Hélida. Hoje a gente tem uma convidada super especial e ela já está aqui com a gente. Eu quero muito valorizar o seu tempo aqui comigo e vai ser incrível. Vamos ver aqui ela entrando. Vamos lá. Oi, Olá, tudo bem? tudo Que prazer. ótimo. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Ai, que bom. Camila, antes de tudo, conta pra gente da onde você tá falando e que horas são aí, porque eu fiquei, gente, será que tá na mesma hora? Então conta pra mim pra eu poder ficar tranquila, porque eu pensei, gente, vou ter que alterar o horário. Não sei se você viu aí, né? Me fala de É, onde você tá falando, conta pras meninas também. eu tô no Chile, eu moro em Santiago há 6 anos já. E aqui demora para escurecer nessa época, ainda outono, né? E a gente tem sol ainda. No verão a gente tem sol até às 9 horas da noite. É mesmo? Super cansativo, mas ainda tá, a gente tem sol e tem 1 hora agora de diferença. Faz uma semana que mudou o horário, aqui são às 18 ainda. Ah, que legal. Eu fiquei, assim, fiquei preocupada. Meu Deus, que horas são aqui? E aí, realmente, eu vi que tem uma hora de diferença. Mas que bom que você está super Né? antenada e sabe que aqui no Brasil já são quase 7. Gente, faltam 10 minutos. Sim, não, eu tenho meu trabalho, né? Eu atendo principalmente mulheres brasileiras, as que estão aqui, as que estão pelo mundo, né? Então eu tenho Verdade. facilidade de ficar aí controlando o horário, né? Não marcar coisa Certo. Mas Brasil e Chile geralmente é 1 hora de diferença quando tem, né? Uhum. Ó, seja muito bem-vinda, então. Camila, nós também, a gente se conheceu também aqui, né, nessa internet maravilhosa, É, e isso nos proporciona, assim, encontros muito legais e conexões, né, Camila? Para além só de um encontro, assim, é algo que quando você olha a pessoa, sente a mesma vibração. Então, assim, quero muito te agradecer por ter aceito o convite de estar aqui no Histórias que Inspiram. Eu tenho certeza que hoje vai ser, assim, muito impactante. Eu quero também, assim, agradecer a presença de todas as mulheres incríveis que já estão aqui, tanto da minha audiência, da sua. Então, assim, essa conexão é muito forte. Como você falou, né? No Brasil e fora dele, é muito interessante quando a gente consegue alcançar, né, essas mulheres, né, para as quais a gente fala todo dia, e aí a gente consegue colocar a nossa voz e a nossa mensagem. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje. Para quem não sabe, a Camila é coach também, e ela é especialista em reprogramação mental. E olha só, né, quantas coisas, né, Camila, na nossa jornada, e você vai contar um pouco aqui da sua história, a gente teve que reprogramar, enfim, fazer aí umas adaptações, renovar, né, a nossa mentalidade. E como claro. mulheres cristãs, é algo bem interessante, tudo que a gente vive. E o objetivo dessa série é estar trazendo mulheres assim incríveis como você, para poder inspirar, para poder também mostrar o caminho, né? Muito do nosso trabalho, né, está focado assim em olhar para frente, em seguir em frente. Então, muito bem-vinda aqui e obrigada mesmo, gratidão, né, como a gente fala, que é algo que é muito mais profundo por você estar aqui. Eu sei que tem algo muito maior, né, na nossa missão de vida e na nossa visão também, para esse olhar para frente. Então, quero valorizar você que está aqui com a gente. E Camila, agora eu gostaria que você se apresentasse oficialmente para as meninas, porque a gente já começou aqui. Tá, joia. Obrigada pelo convite. Quando eu recebi, eu não me lembro como foi que a gente se conheceu, na verdade. Quem chegou
primeiro a quem, mas uma frase que me marcou muito no seu perfil foi, né, essa reconstrução, né, esse seguir em frente sem abrir mão da sua fé. E me chamou muita atenção porque eu vou contar também que no meu processo o que me sustentou foi a fé, né? Foi Deus Que que foi o lindo. pilar. E aí eu falei, nossa, que trabalho incrível e que trabalho tão necessário, porque a gente precisa muito desse apoio quando a gente passa por um divórcio, né? Que esse é o tema. E, bom, e eu sou Camila, eu sou coach, eu trabalho com reprogramação mental, a programação neurolinguística, trabalho principalmente com mulheres. Já atendi a homens, mas geralmente quem chega para mim são mulheres, né? No início, eu comecei a atender mais temas relacionados a relacionamentos, né? Que também depois eu vou contar, né? Por que eu tô aqui no Chile. Sim, a gente quer muito saber. Mas, fiquem até o final, meninas. Vocês não vão se arrepender. E aí eu comecei com os relacionamentos e depois naturalmente foi mudando e eu fui entendendo também, né, que para trabalhar relacionamento a mulher precisava trabalhar ela em primeiro lugar e depois ela transformava todas as áreas da vida dela, o relacionamento e tudo mais. Então Com agora certeza. eu trabalho mais no desenvolvimento pessoal das mulheres, Uhum. através da programação neurolinguística, né? Da reprogramação mental. Que E aqui linda. há anos. E trabalhar com mulheres é algo incrível, né? Quando você fala, eu assim, sou muito emocional mesmo e meu coração, eu fico arrepiada, meu coração começa a tremer, porque esse trabalho, né, com mulheres é muito fantástico, porque a gente consegue, né, olhar para elas, é uma conexão muito profunda. Isso também aconteceu comigo, eu já atendi homens também, mas não teve jeito, são mulheres mesmo aí o meu foco e a minha, sabe, aquilo que faz realmente o meu coração cantar. Ah, Camila, eu já vou começar te perguntando assim, lá. como que foi a sua história inicial com Cristo? Quando foi que você realmente se tornou cristã, o seu encontro? Porque eu acredito que esse você falou logo no início sobre a nossa fé, né? Eu acho que essa é a base, é o que realmente pauta-se as nossas escolhas, nossas decisões, e é isso, na verdade, que nos sustenta em muitos momentos em que a gente, né, não vê saída. Como que foi para você? Como foi esse primeiro encontro aí com essa fé que você falou aqui pra gente? E eu sempre fui, a minha família é muito religiosa, né? Muito tradicional também, né? Bem tradicional. E eu fui criada na igreja, né? Sempre tive essa educação religiosa, sempre fui muito engajada na igreja. Quando a gente começou a conversar, eu comecei a lembrar das coisas que eu fazia. Eu era a líder de um grupo de jovens e adolescentes na minha igreja. E como eu não tenho problema em falar em público, nunca tive muita vergonha, assim, eu fazia todas as leituras, eu fazia a ata das reuniões, dos encontros, né? Era a líder aí dos jovens e adolescentes. E sempre super engajada, às vezes, né, na adolescência, juventude, mais por questão não tanto de fé, de sentir a espiritualidade, mas de uma rotina assim religiosa, né? E aí, eu acredito que nessa fase da adolescência que a gente tem tanta transformação, né, que a mulher ainda, né, tanta que se torna mulher, que tem aquela coisa de emoção, né? Eu era assim, nossa, eu era muito boazinha, mas eu sofria internamente. Eu era uma sofredora, cheia de questões.
E eu Uhum. fui fazer um encontro, né? É, um retiro de jovens mulheres, né? Era só mulher. E foram 3 dias de imersão, né? Com palestras, com psicólogos, naquela época não falava coaches, né? Mas tinha coaches também, com Sim. toda a igreja. E eu sou numa cidade muito pequena, né? Do interior de São Paulo. E eu, mesmo na adolescência, na juventude, eu era muito fechada ali, aquele mundo. Eu era muito ingênua e eu acho que hoje eu vejo que eu levei essa ingenuidade também para o meu casamento, né? Muito, Sim, muito entendi. ingênua. E lá nesse dia, nesse encontro, nesse retiro, eu tive a oportunidade de conhecer meninas, né, 18, 19 anos, com uma vivência que eu jamais imaginei. Eu dividi quarto porque era tudo sorteado, assim, você não escolhia com quem você Uhum. ficava, você não podia ter celular. Acho que na época eu nem tinha celular, mas você não podia ter contato com o mundo externo. E eu dividi quarto com uma menina que estava se passando por um processo de recuperação de vício de drogas, né? Ela era usuária de crack e ela tinha 19 anos. E ela me contou histórias assim que a gente conversava, né, no quarto, e ela me contou histórias que eu falava, gente, não é possível, que mundo que eu vivo. Um mundo totalmente diferente, né? Não, Aquele eu falava, choque. existe isso? Não nem sabia que existia tanta coisa, né? E ela me contou assim. E eu falei que como você chegou aqui? Como que você tá aqui, né? Porque, gente, viver na rua, pular a janela de casa, voltar para os lugares que consumiu droga para pegar o restinho que tinha ali, umas coisas assim absurdas. Para mim, eu falei, como que você chegou até aqui? Ela falou assim, Deus me convidou. Um dia eu tava assim no fundo pensando em me suicidar e Deus me convidou. Aí eu falei, cara, como que Deus fala com ela e não fala comigo? Olha que choque, né? Eu falei, nossa, eu quero ter esse papo, né? E sempre ouvi muitas pessoas falando, né? Porque Deus me falou, porque às vezes chega a palavra por uma leitura mesmo, ou por alguém, né? Hoje eu tenho mais, hoje a gente, né, amadurecendo a vida e a fé, a gente consegue perceber isso. Mas eu, como adolescente, não entendia como que Deus falou com ela. Eu quero falar com Deus também. Eu tô aqui, ele tá aqui e eu quero essa experiência. E eu lembro que de todo o trabalho que a gente fez no último dia, na madrugada do último dia, que a gente passou em vigília, em oração a noite inteira, nossa, foi uma coisa muito forte. Eu tive uma experiência muito forte, assim, né? Então, não sei se foi o primeiro momento, mas é o primeiro momento mais marcante que eu tenho de intimidade com Deus, com aquela coisa que não tem explicação, que eu falo que é sobrenatural, né? Então foi nessa fase de mudança, né, de me tornar mulher, de tudo isso, e nessa imersão que eu tive, que foi lindo e foi um desafio depois, porque eu saí de lá e eu falava assim, eu não quero mais viver nesse mundo. Eu não quero mais isso pra mim. Eu falava, eu era, tinha namorado na época, né? Aí eu falava, não, mas não posso deixar de namorar, mas eu, eu não queria mais conversar com ninguém, eu só Sim. queria falar de Deus, eu fiquei assim, louquinha. Olha que interessante, né? Muito interessante de como foi esse encontro, ou seja, foi de alguém, digamos assim, provável, né? Porque
Você Totalmente. conversou com aquela moça, você começou a ver outras realidades fora da sua realidade, e ali foi o momento em que você, de fato, né? A gente até conversou um pouquinho antes, né? Porque a gente precisa mesmo separar essa questão da religiosidade, né? E do que é realmente ter uma comunhão com Deus. E essa história, assim, já mostra, gente, aquilo realmente tocou o seu coração. Como que foi depois, assim? Porque eu lembro, Camille, que quando eu era adolescente também, a gente tem uma história bem parecida. Olha só como são as coisas, né? E as conexões. Eu era super ingênua e eu lembro que eu só falava assim, que eu queria casar com Jesus. Eu acho que era bem isso. Eu só queria saber de cantar e Ai, casar com Jesus. Tá, e casar com Jesus. E eu era muito engajada também na igreja. Então parece muito aí também com a minha história. Como que foi esse depois de você ai, sair desse encontro? foi uma loucura, né? Porque aí eu. Ai, daí eu me apaixonei pelo violão, porque era uma coisa muito forte, assim, no encontro, as músicas. Até hoje eu sei cantar todas as músicas, porque foi uma Uhum. muito forte. Então aí eu queria tocar violão para tocar na igreja, e eu queria ser a líder do encontro, e eu queria que todas as minhas amigas fossem, que eu não queria mais, eu só queria aquilo. Mas aí eu fui amadurecendo também, né? Porque foi uma Sim. aquela injeção de fé, né? E depois eu fui absorvendo, foi normal, mas teve uma mudança, né? Porque não foi muitas pessoas falam de conversão, né? De aceitar Jesus, de aceitar Cristo. Para mim, não, porque eu sempre acreditei, né? Não mudei de opinião, eu só reforcei essa crença, né? Em Deus, em Cristo. Então foi muito impactante mesmo. Eu devia ter 18 ou 19 anos, eu não me lembro. Eu lembro que eu fui com fui a minha prima, foi junto comigo e uma amiga nossa. E nossa, a gente saiu assim, a gente só chorava. A gente falava, gente, que mundo que a gente vive, que mundo que a gente vive. Mas foi indo, a gente foi amadurecendo também, né? E aí, entendendo mais sobre religiosidade, sobre espiritualidade e o que a gente podia também fazer pelas pessoas que conviviam com a gente, né? O que a gente podia contribuir na vida das pessoas. Então, foi assim. E isso também mostra pra gente que Deus está acessível a todas as pessoas, independente das circunstâncias. Então, olha bem, e aqui eu falo muito para essas mulheres que estão nesse momento, às vezes, né, de sofrimento, que passaram por um divórcio, e são momentos bem difíceis, e às vezes a gente é, espera que algo de fora, né? Assim, Deus vai mandar alguém para falar comigo, mas Deus ele é acessível. Por isso que eu sou tão, assim, eu falo que isso me encanta muito no cristianismo, fora para além de denominação, enfim, é você ter acesso. Tá Porque certo. eu sempre fui a pessoa, Camila, da inclusão. Como assim? Porque eu sempre me senti muito excluída nos contextos. E eu sempre busquei isso. Então, assim, muito da nossa história, né, serve para isso. Hoje eu sim trabalho com essa questão de você se sentir incluída, de você sentir parte. Você não precisa de que alguém, sabe, te dê essa autorização. Por isso que a gente fala tanto sobre a questão de você buscar a sua autonomia, de você erguer a cabeça. E o relacionamento com Deus também é assim. Você não precisa de alguém para falar, entende? Então, essa menina, por exemplo, como você conta, ela ouviu Deus falando com ela e ela foi para esse lugar e ela pôde ser resgatada, ela pôde ser também um canal de bênção na sua vida. Olha só que interessante. Foi. Então, às vezes a gente não está sabendo se colocar, né, se posicionar no nosso lugar, de fato, que é esse lugar, né, de filha de Deus, para além de um cargo, para além do que as pessoas vão dizer, para além desses rótulos. Conta pra gente, Camila, até então, até o seu casamento, propriamente dito, qual era a sua visão? Você já tinha uma visão mais clara sobre o divórcio? Você ouvia falar? Você tinha alguma questão ou alguma experiência na sua família? Até o momento em que você
passou e qual foi a sua maior dificuldade nesse momento? Não, eu fui a ovelha negra da família, eu fui a primeira divorciada na família. Isso foi muito marcante, muito chocante, porque, como eu disse, né, de uma família tradicional, é, não tinha nenhum divorciado, e eu sempre ouvia minha mãe, não por maldade, mas ela aprendeu assim, né? Que casamento Sim. era uma única vez, que o que Deus uniu, o homem não separa, e quem se separasse, acabou a vida, né? Tava no pecado, não tinha mais jeito. Então, a minha mãe sempre falou, quando ela via uma mulher assim, solteira, se relacionando com um homem divorciado, ou vice-versa, ela falava: Nossa, olha essa pessoa, tanto homem no mundo, tanta mulher no mundo, vai escolher um divorciado. Que peso, né? Até então, eu nem ligava. Eu falava, ai, deixa ela, né? A vida dela, não sei o quê. Mas quando eu me divorciei, eu falei, cara, agora sou eu a divorciada. E eu vou ter que aguentar esse preconceito da minha mãe. Eu vou ter que desconstruir isso, né? E é uma crença muito forte, né? Muito forte dela. E eu falei, como que eu vou ser aceita pela minha própria mãe como uma mulher divorciada? E por muito tempo isso me machucou muito. Eu não a culpo, porque eu entendo muito a criação que ela teve. Nossa, Sim. a minha nona, né, a minha avó, foi uma mulher sábia, uma mulher de fé, maravilhosa, perfeita, divina mesmo, mas ela teve essa educação assim rígida dentro da igreja. E eu não a culpo, mas eu me sentia muito mal. Eu lembro que logo que eu me separei, a minha prima, que é a minha prima irmã, ela terminou um relacionamento, ela tinha um namorado e a gente tem muita cumplicidade, saía junto. E ela foi na minha casa e falou: Ai, tia, falou pra minha mãe, né? Ai, meu Deus, e agora? Eu, né, tô sozinha de novo. Daí a minha mãe falou assim: Sai com a Camila. Olha, ela que é separada, tá vivendo bem. E é tipo assim, mãe, mas como assim? Não tem um letreiro assim na minha cabeça piscando, né? Então minha mãe falou: Uhum. Olha, a Camila, que é separada, tá super bem, né? Então, olha como que machucava, mas graças a Deus eu fui assim, né? Com muito jeito também, com muita paciência, com muito entendimento, né? Eu fui liberando isso, quebrando essas crenças aí na minha família. E eu esperava isso da minha avó, essa minha nona, porque era super tradicional, assim, né? Uhum. E ela me deu tanto apoio, mas tanto É apoio, mesmo. que eu fiquei muito feliz, né? Em comparação, assim, do que eu achava que ia ser, né? Mas difícil, às vezes o preconceito tá aí, né, na própria família. Então, foi um choque bem grande para minha família. Eu fui a primeira aí. Ainda bem que não, não abria assim a lista, as portas, né? Houve algumas outras separações, mas tudo bem, tá tudo bem. O ter sido a primeira é algo assim, né, que tipo, impactou a família, né, de início. Camila, muitas mulheres têm assim muitas dúvidas e inclusive estão, talvez tenha alguma aqui que possa estar nos assistindo nesse ponto aí de decisão, porque o divórcio não acontece da noite para o dia, né? Isso é muito, eu sempre gosto de deixar isso claro, né? Porque quando a gente fala assim, como mulher cristã, como assim divórcio? E é um tabu realmente, é tipo um palavrão. Você pode falar, inclusive, tem assim, não sei
como são as igrejas, né? Mas tem algumas igrejas que até em algumas denominações, e isso sendo falando de coração aberto, eu já participei de muitas, que às vezes a pessoa vai contar o testemunho, se ela falar que ela ex várias coisas, nem vou falar aqui, pode ser ex tudo, mas se fala que é divorciada, é tipo, opa, entende? Então é uma palavra que meio que choca e tal. E realmente, você falou tudo, há muito preconceito. E quando esse preconceito vem da família, olha o peso de tudo isso. Mas antes de tomar essa decisão, quais foram, assim, você teve alguma orientação? Porque muitas mulheres cristãs buscam aconselhamento, buscam diversas... Eu, assim, trabalho com mulheres que, com certeza, que 20 anos, muitos anos, e que tentaram por muito tempo essa restauração. Eu sempre gosto de frisar que, independente do momento que você esteja, a primeira restauração que você deve buscar é a sua. Porque muitas mulheres estão com foco errado, elas estão focando no outro, né, na transformação do outro. E deixando claro aqui que o ex-marido não é o inimigo, né? O nosso inimigo, a gente sabe quem é, né? Mas fica aquela briga, aquele conflito muito grande. Você, antes de tomar essa decisão, você teve alguma orientação? Como foi na sua história? Até que você chegasse a esse ponto de tomar essa decisão. Nossa, foi difícil, porque, claro, né, a separação, o divórcio não acontece de um dia para outro, né? Eu tenho uma história de um relacionamento de 10 anos, que foram 9 anos e meio não, 8 anos e meio de namoro e 1 ano e meio de casada apenas. Olha que interessante. E aí 9 anos de namoro e 1 de casada? E aí vem aquela coisa, né? Nossa, mas você não viu antes que não ia dar certo? Também tem esse Como se tivesse uma bola de cristal, né? Você não viu antes que não ia dar certo? Eu falei, não, senão não tinha casado, né? Até eu mesma já tinha percebido que eu já tinha umas amigas que tinham passado pelo mesmo processo, assim, de anos de namoro muito longo e depois um casamento relâmpago. E eu também já pensei, nossa, mas será que não viu antes? Não, não vimos, né? Mas aí, com 1 ano de casado, começaram os conflitos. Um conflito bem forte também era a questão da minha fé. É mesmo? Ele não era muito crente assim e ele usava isso, mas eu acho que era mais para tentar terminar o relacionamento, sabe? Acho que era mais como uma desculpa mesmo. E aí, com 1 ano de casamento, nós começamos a atravessar uma grande crise. E aí eu tentei 6 meses, por 6 meses, salvar meu casamento. Por quê? Porque o casamento é uma vez só, porque que Deus uniu o homem não separa, e por tudo isso. E eu busquei, claro que na igreja, mas eu não fui com essa intenção, porque a gente tinha uma empresa juntos, né? E eu era mais participativa na empresa. E eu tava, imagina, com um casamento assim, em ruínas, com a empresa, eu tava sem cabeça. E eu acabei me aproximando mais e pedindo aconselhamento para resolver a questão da empresa. Que eu falava, gente, o que eu vou fazer? Eu fecho, eu vendo, eu paro, o que eu faço? Eu achava que o problema estava no trabalho. Eu tava assim, eu achava que todo o problema que estava acontecendo era com o trabalho, com a empresa. E lá eu tive essa revelação, assim, olha, é a empresa que você vai ter que resolver, né? É uma questão Era muito mais profundo. muito mais profunda e muito mais difícil, que é o seu casamento. E aí eu fiz de tudo que eu achava que eu pudesse
fiz várias propostas, assim. Eu lembro que eu orava muito quando ele estava dormindo. Eu fazia, assim, muita oração na minha casa. Nossa, eu tentei de todas as formas que eu pude salvar o meu casamento, sim. Até que chegou um dia que a minha prima, que é a minha prima irmã aí, que depois separou também, ela falou: olha, na verdade você já fez de tudo, né? Para de sofrer, dá um fim nisso. Eu sou testemunha que você estava tentando salvar o seu casamento, mas também você não pode viver mais nessa vida. E aí eu tomei a decisão de me separar, porque também eu tive uma outra revelação, né? Acabei descobrindo um monte de coisa e aí não tinha mais como sustentar o relacionamento. É interessante, Camila, a gente destacar isso, né? Por quê? Porque a maior parte das mulheres, né, cristãs ou não, elas têm essas tentativas e várias tentativas. Ou seja, isso fala muito sobre nós, isso fala muito sobre essas mulheres. São mulheres assim, que responsáveis. Não, não é isso. Pelo contrário, isso mostra também a nossa força. Por isso que nesse momento em que você toma essa decisão, que é uma decisão muito difícil mesmo, e a gente não quer tirar esse fato, que é um fato, mas o que a gente precisa tirar é esse peso, né, Camila? Esse peso do depois, esse peso da culpa, esse peso do preconceito, essas coisas que ficam ali na cabeça, né? E na mente, você pode falar sobre isso, como que fazer para que a nossa mente não seja contaminada, digamos assim, por pensamentos e por até mesmo crenças de que a nossa vida acabou, do que acabou tudo ali. Porque vai ter um momento em que você vai precisar tomar uma decisão. E às vezes eu já ouvi de mulheres que essa foi a melhor decisão, porque existiam situações, é, relações abusivas e outras questões. E para além disso, como eu falei, a nossa questão não é contra o outro, mas é qual o nosso limite. E existe um limite. Eu falo que sim, essas decisões, elas não são da noite para o dia, né? Porque o divórcio não acontece da noite para o dia, mas quando você decide, você sente e você decide mesmo. Tem aquela coisa, quando a mulher decide, toma uma decisão, porque eu acho que todo ser humano ele tem esse poder de decisão. Às vezes está na nossa mão, mas às vezes por conta da mentalidade e de coisas que a gente acreditou toda a vida, a gente não consegue dar esse próximo passo. Na sua história, como que foi assim para você? O que que você começou a fazer diferente para poder de fato começar a mudar essa história e a se curar e a realmente seguir em frente, sim? Bom, eu quando comecei a ter essas crises aí, né, quando começou o fim, né, o início do fim, eu eu achei que eu acreditei, me fizeram acreditar que eu estava doente, né? Então eu procurei uma ajuda psiquiátrica realmente, né? A primeira ajuda foi psiquiátrica e o psiquiatra, ele falou, não, você tá só estressada, é um estresse muito grande, mas você precisa se priorizar. Não é porque você é dona de... Eu era dona de uma escola de educação infantil. Não é porque você é a dona de uma escola que você não vai ter tempo para você, você só vai trabalhar. Ele falou, eu sou um neurocirurgião e eu jogo tênis todas as terças e quintas. Não é possível que você não vai encontrar um tempo para você. E eu falava, não tenho tempo, eu não tenho tempo para me cuidar, né? E ele falou, bom, você tem uma escolha, ou você se cuida, ou realmente você vai ter que tomar remédio, e eu sei que você não quer isso. E aí eu comecei a fazer algumas terapias, eu comecei a praticar atividade física, isso já ainda estando casada.
né? Uhum. Você começou esse processo de se cuidar, né? De Comecei olhar um pouco para você. isso, porque também eu imaginava que isso fosse salvar o meu casamento, né? Então, vou me cuidar, não vou levar trabalho para casa. E aí, nesses 6 meses, eu começando a olhar mais para mim, eu comecei a fazer algumas decisões. Eu sempre estudei, sempre não, mas faz muito tempo já que eu leio sobre a mente. Sempre gostei muito de entender o funcionamento da mente e tudo. E eu sempre tive comigo que eu poderia decidir mudar. Eu tinha esse poder de decisão, de escolha. Né? Falava, se Deus deu o livre-arbítrio pra gente, eu posso ser o que eu quiser, né? E aí, eu já estava assim nesse processo, claro que com muita dor, que com muito sofrimento, não tinha esse ânimo, essa positividade que eu tenho hoje. Imagina, eu estava totalmente destruída, mas eu estava olhando mais para mim. E quando aconteceu, né, a minha separação, eu fiz foi assim, terrível, para mim foi uma morte, eu encarei como um luto mesmo, mas eu fiz um trato comigo mesma. Eu falei, eu vou me permitir a sofrer, vou viver o luto, enlutei mesmo, mas tem prazo de validade. Eu vou sofrer tudo que eu tenho que sofrer 1 mês. Olha, eu dei um prazo bom ainda para mim. Ótimo, É, um ótimo prazo. porque imagine, eu tinha uma empresa, não podia abandonar tudo. Não podia, imagina, eu tinha muitos alunos, eram alunos pequenos, famílias que me acolheram demais nesse processo, que me ajudaram. Eu falo que nunca foram clientes, foram assim, são meus amigos. E, e aí eu dei o prazo, eu falei, não, eu vou sofrer 1 mês e, e não vou me tornar. Essa frase e essa decisão foi fundamental. Não vou me tornar uma mulher amarga. Foi isso que eu acho que fez a diferença. Eu falei, não vou me tornar, decretei mesmo, não vou me tornar uma mulher amarga. Não vou repetir o que a maioria das mulheres repete, que homem é tudo igual, que eu não acredito no amor, Olha, que eu não acredito no relacionamento. Falei, eu vou ser diferente. olha só, você trabalhou exatamente uma crença, né? Que é uma crença muito comum, principalmente de uma mulher que às vezes foi traída, passou por sofrimento, porque, gente, temos vários motivos para um divórcio. Não é só um, podem ser dois, mas tem aquele motivo crucial. Só que essa mentalidade, você falou uma coisa, eu fiquei assim, tô até arrepiada aqui. Decidiu não se tornar amarga. Amarga. Isso acontece com muitas mulheres. Isso também aconteceu comigo, essa questão, porque eu sempre fui muito doce. Então, assim, o do doce, tipo, virei, né, Amarga. aquela coisa, do doce foi pro amargo. E foi um processo muito doloroso para que eu voltasse a ser doce novamente. Então, abrindo esse parênteses aqui, Camila, o que você diria para essa mulher que está, nesse momento, já está sentindo esse amargor na vida e nela mesma? Porque, gente, quando isso acontece, nós somos as maiores prejudicadas, não é verdade? E essa decisão que a Camila teve foi muito profunda. Eu acho que é algo assim. Como que você conseguiu, Camila? Qual a dica que você daria para que as mulheres decidam também, tenham uma decisão como essa que você teve? Eu acredito que eu acabei olhando muito para minha família e principalmente para meu pai, né? Meu pai é uma pessoa assim super tranquila, super calma, e para ele não tem tempo quente, sabe?
E ele tem essa coisa de que a gente pode tudo, né? Ele não é tão assim, ele é mais na dele, mais tranquilo, mas ele tem uma força muito grande de dar a volta por cima, tranquilinho na dele. E eu falei, mesmo antes de saber o que hoje eu sei tecnicamente, né, do que eu estudei, do que eu ajudo as mulheres a tomarem essas decisões, né, de reprogramar, eu sabia que eu podia. Por quê? Porque se alguém já fez, eu também podia fazer. Né? E depois Olha que interessante. entendi que todo mundo pode. Né? E eu entendi que muitas mulheres estavam passando pelo mesmo que eu passei, que eu estava passando. Então, eu fui trabalhando esse poder dentro de mim. Eu posso e eu vou fazer. Eu posso. E é interessante a gente colocar que esse sentimento de estar sozinha também é muito comum, né? Mas quando você olha e como você teve essa perspectiva de ver que outras mulheres também estavam passando, e você também buscou uma referência, então é muito importante que vocês busquem referências, às vezes, no seu caso foi o seu pai, né? Mas referências de pessoas que possam te agregar, que possam te elevar. E às vezes a gente está perto de pessoas que ao invés de elevar a gente, está colocando a gente mais para baixo ainda. Isso não acontece muito, Camila, nas famílias. Às vezes você está passando por um momento de dor, mas você está naquele meio daquelas pessoas que vêm lá e colocam o dedo na sua ferida, não é? Eu tive vários momentos que, assim, eu estava em ambientes que pessoas, ao invés de me ajudar, estão ali falando do problema e falando mal de A ou B. Então, assim, isso tudo, esses ambientes são muito destrutivos. Então, é importante que, se você está nesse momento, buscar referências, se possível, de uma mulher também, né, que possa ser a sua referência, porque se ela conseguiu, você também consegue. Porque todas nós somos capazes, mas às vezes a gente está no ambiente errado e olhando para as referências erradas. Então, que tal a gente também mudar um pouco as nossas referências? Você tinha falado, Camila, de acolhimento. Como que foi esse acolhimento na igreja, especificamente? O que você pode dizer? Eu fiquei meio assim chateada com algumas coisas, porque na igreja, algumas coisas, as pessoas que estão separadas não podem participar, né? Por Sim. exemplo, a comunhão, né, na igreja católica. Então, uma prática uma coisa que era uma prática minha, eu não podia mais fazer, né? Então, eu não senti tanto acolhimento nesse momento. Mas, por outro lado, muitas pessoas que também participavam da mesma comunidade que eu me acolheram, né? Então, regra, essas coisas, né? Você também abre muito a sua mente para outras coisas. Então, é, eu acho que o maior acolhimento mesmo que eu tive foi minha família que me acolheu, apesar das crenças aí, mas me acolheu 100% e meus amigos. Meus amigos. Nossa, foram assim fundamentais nesse processo aí de reconstrução, né? Ou seja, algumas pessoas bem-vindas aqui, muitas meninas que te conhecem mandando coração, Gigi, conheço, ligadinha aqui. Fica até o final, tá? Vocês são muito bem-vindas. E aí, Camila, quando você estava falando, é realmente esse acolhimento, né? Às vezes falta esse acolhimento, mas isso não quer dizer que você vai abrir mão da sua fé, que foi o que você Não, falou. Como que foi a sua fé? Como que você, Camila, exerceu a sua fé e como que isso te impulsionou a superar e vencer e ser a mulher que você é hoje, assim? Como que ficou essa área da sua vida, que é a sua vida é, cristã?
Então, eu acho que, como eu encarei como um luto, e eu acho que e eu falava que era pior que o luto, porque o luto a pessoa, você não olha mais para a pessoa, você não tem mais esse contato visual com a pessoa. E no divórcio a gente tem que ter alguns processos que ainda a gente tem que olhar para a pessoa, estando totalmente machucada, destruída, no meu caso, né? Porque foi bem traumático a coisa. E aí eu encarei mesmo como luto. E sabe que eu procurei uma pessoa que eu conhecia, que eu conheço, que fez um processo terapêutico quando ela perdeu uma pessoa, um luto mesmo, uma morte. E eu perguntei para ela como que é, quais as fases, assim, como que não quer nada, né? Luto de defunto vivo, é isso É mesmo. verdade. E E aí, você não pode enterrar, você não consegue enterrar, né? Assim, é um defunto que você não dá para enterrar, você tem que trabalhar isso muito na sua cabeça. A Hereda colocou aqui, como que você fez? Porque muitas mulheres demoram um pouco para esse luto, entende? E quando você falou no início que você conseguiu em 30 dias decidir não ser mais amada, então isso é muito interessante para mostrar para essas mulheres que é possível se antecipar um pouco mais. Não precisa ser a vida toda, não precisa ser para sempre, mas esse luto existe. Como que você fez para lidar com isso? esses 30 dias, não que eu já estava bem, né? Esses 30 dias foi para eu viver realmente o luto. E aí eu perguntei para essa pessoa o que é o luto, quais são as fases do luto, porque eu queria viver isso. Eu falei, se puder até pôr roupinha preta, eu coloco, não tem problema. Imagina, que isso, o dia da minha separação, eu fiz escova, maquiagem, fui toda bonitona lá. Eu acho que muitas mulheres fazem isso porque depois eu andei Sim, conversando, né? Ai, que coisa. E aí, né, eu descobri algumas fases do luto e fui percebendo que eu tava com cada fase que eu tava vivendo, né? E essas fases não são fáceis. Cada fase parece que é pior, né? É terrível. Então, primeiro vem a negação, né? Você nega aquilo, né? Não. Bom, eu não sei. Eu sabia que não existia possibilidade de volta, mas eu negava que eu estava vivendo aquilo, né? Eu estava negando a realidade. Isso foi difícil, muito difícil. E tem a fase da raiva e revolta com Deus. Tem. tem sim. O que você fez para poder fazer as pazes? Olha, eu fiquei assim vários dias perguntando por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Meu Deus, por que que eu tô passando por isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Isso, assim, 24 horas na minha cabeça. Enquanto eu não estava perguntando na minha cabeça o porquê de estar passando, e porquê com uma revoltinha, né? Poxa, Deus, eu sou tão legal, né? Por que que você fez isso comigo, né? É verdade. Sou uma mulher correta, dedicada, trabalhadora, honesta, bonita. Por que que Deus fez isso comigo? Meu Deus do céu! Aham. É normal, a gente é humano, né? Então, eu tive essa raivinha aí, essa coisa, né? Essa briguinha. Não separei de Deus, não, mas deu uma estremecidinha. E eu lembro que um dia eu fui numa celebração e a palavra falava de alguma coisa, não lembro exatamente o que era, mas falou exatamente para mim. Era pare de se perguntar o porquê. E eu fiquei chocada aquele dia.
E aí, naquela leitura, naquela palavra, foi falando exatamente, foi dando a resposta que eu estava perguntando por quê. Então, a primeira coisa era pare de se perguntar o porquê isso aconteceu na sua vida. E eu até preciso procurar, mas deu toda a resposta para mim do porquê. E aí eu saí dessa fase de revolta. Eu falei, verdade, né? Eu tenho saúde, eu tenho força de vontade, eu não vou ser uma mulher amarga e eu vou aí colocar minha fé, vou dar a volta por cima. Aí você começa na fase da negociação. Então, Deus, se você me der tal coisa, eu faço tal coisa, né? É muito inconsciente isso, mas a gente pensa, né? A gente pede umas coisas em troca de outras, né? Oh, Deus, eu sou tão legal, por que que você não manda um carinha legal para mim? Eu faço isso, né? Aí entrou nessa fase de negociação com Deus, né? Puxa, no meio de tudo isso, pode acontecer uma depressão, né? Porque se a gente não tem um apoio, e falo, tá? Apoio espiritual, apoio familiar e apoio profissional. Super Existem, importante. existem profissionais para dar esse apoio. Então, se abra também, né? Tem muita gente que tem uma crença, ai, não vou procurar um terapeuta porque eu não tô louca, né? Não, não é assim. É para você sair melhor, sair mais rápido de tudo isso. E aí eu tive, assim, nunca tive depressão, porque foi uma coisa também que eu decretei na minha vida que eu não iria ter, mas tive momentos muito tristes, né? Momentos de chorar a noite inteira, de não dormir, de não comer. Tive muito, muito, muito. Aí entrei numa fase de aceitação. Isso demorou muito tempo, porque eu me sentia meio que uma pessoa ruim, porque eu desejava o mal dele. Entendi. Eu desejava e eu já desejei até a morte dele. Eu não queria que ninguém matasse ele, mas intimamente eu pensava, nossa, imagina se alguém me ligar e falar que ele morreu, que alívio que vai ser na minha vida. Olha, Camila, é muito interessante você Forte. contar isso, muito forte. E assim, eu não sei se você sabe, mas tem algumas mulheres que isso passa, e aqui a gente não precisa se julgar, entende? Aqui a Camila, é importante a gente falar isso. Nós somos seres humanos. Quem nunca, né, passou por isso? Se alguém te fez mal, você, né, não é tão fácil você desejar o bem para as pessoas que fizeram mal. Então, isso é muito comum de acontecer, mas é bom que você identificou isso também. O que você fez para mudar? Quais foram as atitudes que você teve? Porque é muito bom a gente colocar, Camila, essa questão da fé prática. O que você começou a fazer de diferente na sua vida para poder chegar? Porque, assim, olhando para trás, você, naquele momento, não imaginava que seria possível você estar aqui hoje e ter É, superado tudo que você superou. Então, qual dica que você daria para essas mulheres e o que você fez no seu dia a dia, o que começou a mudar, até para você também conseguir, né, vencer esse pensamento de desejar o mal para essa pessoa. eu acho que foi fundamental eu não esconder os meus sentimentos, né? Eu aceitar que eu estava sentindo isso e poder contar, né? Que na época foi para o líder espiritual que eu estava sentindo isso, eu estava me sentindo uma pecadora, um monstro. Eu falava, gente, eu não sabia nem explicar. Eu falava, não é que eu quero que alguém mate ele, mas às vezes vem um pensamento de que se ele não estivesse mais nesse mundo, para mim seria mais fácil. E aí ele me disse, ele falou, isso é normal,
você é humana, você tá machucada. E você só vai liberar isso quando você conseguir, de coração, perdoar. E o perdão é uma das coisas mais difíceis de acontecer. O perdão, ele requer prática diária. Diária, diária. E aí eu comecei praticar, ao invés do perdão, a gratidão. Então, eu comecei a olhar, a dar mais valor, a praticar diariamente tudo que eu estava tendo, recebendo, né? Mesmo sendo tão assim, me sentindo tão mal por desejar o mal de alguém, né? Olha, se eu que sou, né, pecadora, vamos dizer, mas que eu que estou com esse sentimento tão ruim, né, que não é da minha natureza, mas eu estou sentindo isso, e tenho saúde, e tenho trabalho, e tenho uma família maravilhosa. Então, eu vou olhar para as coisas que eu estou recebendo, mesmo com todos os meus defeitos, mesmo com toda a minha imperfeição humana. E, Nossa, e foi através da gratidão que eu fui começando a liberar esse sentimento, que eu fui começando a liberar o perdão, né? Que eu fui começando a me curar. Porque o perdão não é você curar o outro, é você se curar. se curar e se libertar, né, Camila? Você fala e eu fico arrepiada, porque isso me toca muito. Esse ponto do perdão, ele é muito profundo. E eu sei que quando a gente olha para a nossa história, olha para a pessoa que nos feriu, é muito difícil, né? Porque é como se tivesse, mais uma vez, saído do prejuízo, né? Eu já fui ferida e tal, tal, ainda vou perdoar. Tipo assim, essa pessoa não merece. É, Mas aqui a grande questão é que você merece uma nova chance, você merece ser perdoada, você merece se perdoar, porque eu acho que o mais difícil de que perdoar o outro se é perdoar. perdoar a si mesmo. É, Exatamente. E esse exercício que a Camila coloca, que é da gratidão, hoje, assim, eu lido muito com mulheres que veem mais o que elas não têm. Então, vamos colocar o foco. Eu acabei de escrever um post que eu não coloquei, que assim, não olhe para aquilo que te falta, mas olhar para aquilo que te transborda, né? Então, naquele momento, a Camila olhou para aquilo que transbordava, que era a saúde. Ou seja, de um lado, se de um lado você não tem isso que você quer, às vezes é o seu casamento, tá tudo bem. Assim, é muito importante que você esteja, como eu falei antes, em lugares em que você tenha esse acolhimento, em lugares em que você consiga ser entendida. Que eu sei que na vida, no dia a dia, às vezes você não vai encontrar. Então, assim, se permita estar nesses ambientes, se permita se colocar e se abrir, sem julgamento, como a gente está fazendo aqui agora, né? Porque às vezes pode parecer feio eu desejar o mal, mas se isso acontece, calma. Mas assim, o auto-perdão é aquilo que você vai colocar você vai depositar na sua própria vida aquilo que você, o mais precioso que você merece, que é ser feliz. Porque quando a gente olha, às vezes, para o nosso momento atual, a gente fala, gente, como que eu vou ser feliz? E a sua felicidade não está. Eu sempre falo, meninas, vocês são muito mais que um estado civil. Olha a história da Camila, a história das mulheres que passaram por aqui, a sua história. tem história ainda, hein? Então, tem muito uma história. É muito Trecho do valiosa, bolo. né? Muitas verdades a Elida colocou aqui. Então, É, assim, que vocês consigam, nesse momento, olhar para aquilo que está transbordando em vocês. Eliana, mas eu estou sofrendo. Mas tem algo que está transbordando. Talvez é a sua fé. Que não tem aquela coisa, se você tinha essa capacidade de orar pela pessoa que você amava, que tal agora colocar também isso e orar também diante de Deus. E eu aprendi uma coisa que me aproximou muito mais de Deus, Camila, que foi assim, eu falar exatamente o que eu estou sentindo. E você falou, falar, deixar expressar esse sentimento. Que é, você está chateada mesmo, que você está
sentindo isso, sentindo aquilo, e verbalizar também, que eu sei que às vezes tem vergonha. Por muito tempo eu tinha vergonha, meu Deus, de falar. Aí eu pensava assim, ah, Deus já sabe, né? Fazendo pirraça, né? Não Deus já falar. sabe, ficava batendo o pé. Batendo o pé, Deus já sabe, né? Mas ele deixou que isso acontecesse, tá vendo? Olha só, você faz o bem, só leva e tal. E ficava nessa coisa. Mas eu não conseguia, isso é murmuração, né? Não é oração. Até que eu consegui falar. E aí realmente vai ter esse momento de quebrantamento e de abrir mão de coisas que nos prendem. Por muito tempo, a falta de perdão me prendia. A falta de amor próprio me prendia. Então, se você está nesse momento agora, abra mão mesmo. Abra mão, assuma o prejuízo, assuma, como diz o BO, assuma que você está tomando uma nova posição, você está assumindo agora uma nova postura. Isso não vai ser fácil, mas a partir do momento que você decide e dá o primeiro passo, às vezes é só um pequeno primeiro passo, né? E a Camila falou aqui pra gente, são atitudes diárias, não é algo assim que vai vir na sua cabeça, vai vir e acontecer de repente, não. É algo, são atitudes diárias que ela passou a ter, né? Exercer essa gratidão, olhar mais para o que ela tinha, e aí as coisas começaram a se transformar. Conta mais, Camila, o que começou a acontecer de diferente? Porque você mudou suas atitudes, né? E você fala aqui. O que você mudou na sua mente, na sua mentalidade, que te trouxe também esse novo momento na sua vida, que é o seu momento agora? A maior mudança na mentalidade foi essa visão do positivo, né? Porque realmente nós estamos programados, pré-programados para olhar mais para o negativo, mais pela falta. Você fazer essa mudança requer treino, tá? Não é tão simples assim, né? Porque a nossa mente é muito complexa. Então, requer treino. Então, treinar isso, né? Treinar essa capacidade, essa habilidade, me proporcionou também liberar o perdão, né? Porque imagine que a falta de perdão é um copo cheio de veneno e você tá todo dia tomando um golinho de veneno. É só você que tá se envenenando. Porque o outro, às vezes, nem lembra que você existe. Às vezes a gente se apega em alguma coisa. Não tô falando só de divórcio, não. Coisas que acontecem no nosso dia a dia, coisinhas, discussões, ou uma amiga falou uma coisinha que você não gostou, e a gente se apega tanto naquilo e fica remoendo tanto, ressentindo tanto aquilo, e a pessoa nem sabe o que aconteceu, né? Então, você liberar isso, é você que está se libertando. É uma libertação sua, não do outro. Nunca vai ser, eu vou liberar o outro de mim. Não, eu estou me liberando. Eu estou me liberando. Então, acho que a principal mudança através dessas práticas de gratidão foi essa visão mais para o positivo realmente. E quando você coloca foco em algo, aquilo expande. Verdade. Quando você coloca foco no positivo, as coisas começam a virar aí no positivo. Então, o que mudou? O que mudou que finalmente o que já não estava indo muito bem, que era a empresa que eu tinha, que acabou ficando para mim na separação, eu por orgulho eu não quis, e também era um projeto de vida que eu tinha, eu gostava muito das minhas crianças, mas por orgulho eu não quis dividir, eu quis ficar para mim. E eu não dei conta daquilo tudo sozinha. Era muito para mim. Talvez se eu estivesse em outra fase, mas eu estava muito ferida para tocar um negócio tão grande. E eu acabei vendendo a escola, fechando, vendendo umas coisas, assim, materiais, tudo. E voltei para a sala de aula, eu sou professora, voltei para a sala de aula,
mudei totalmente o trabalho, não assim, não mudei de ramo, né? Sempre na educação, mas conheci pessoas novas, mudei totalmente o ambiente, estudei, fiz pós-graduação, aí começou tudo diferente. As coisas começaram tudo muito diferente e dá muito certo. E aí, numa dessas maravilhas da vida, minhas amigas, 4 amigas me convidaram para vir para o Chile para passear. Um final de semana no Chile. A gente programou a viagem para as férias, foi na Copa de 2014, e a gente veio esquiar um final de semana, né? Eu falei, vamos fazer um bate e volta ali no Chile, né? E, e, Que foi, legal. e foi incrível, porque eu não queria vir. Eu já conhecia o Chile, eu já tinha feito uma viagem, e eu falava, mas nossa, eu vou sair do Brasil para ir para outro país, eu vou de novo para o mesmo país, vamos para outro lugar. E elas, não, porque o Chile é mais perto, é mais barato, que não era também mais barato assim, mas elas tiveram que me convencer a vir. E aí eu usei a desculpa financeira. Eu falei, não tenho muito dinheiro. E a minha mãe ouviu nesse dia. Eu estava em casa conversando com elas e minha mãe falou assim: vai que se você não tiver dinheiro, eu empresto. Vai viajar, vai passear, que gostoso. Então todo mundo assim, muito vai para o Chile. Eu vim e o que aconteceu? Conheci o meu marido. Olha só, e fica a dica aí, né? Às vezes aparecem oportunidades, situações, mas é importante a gente estar aberta, né? Tá Porque para atenta. viver coisas novas. É, Imagina se você não tivesse ido para o Chile. Como é que foi esse encontro, essa surpresa, né, que a vida te deu, te proporcionou? olha, Como foi. você estava, assim, para esse encontro também? Porque às vezes é importante estar aberta, né? Então você foi meio que contra a vontade, fazer a viagem, mas Então, era contra a vontade de fazer uma viagem e eu tava já numa outra energia. Todas as meninas, elas estavam solteiras, mas meio que com um rançozinho de homem. Porque normal. elas tinham um grupo que chamava Detox Life, alguma coisa assim. Mas era uma coisa, terminei com o namorado, entra no grupo e não sei o quê, e tava naquela coisa, sabe? Não estavam muito assim contentes com a situação. E eu tava totalmente, tá tudo bem, tava numa paz muito grande na minha vida. Muito feliz, muito realizada profissionalmente. Tava numa fase maravilhosa. Tá bom, vamos. E quando eu cheguei e encontrei com ele, eu bati o olho nele e falei, gostei. Mas era um final de semana e no Chile. Então, nem no último dia de viagem, a gente começou a conversar. Contei minha vida inteira para ele, ele contou a vida inteira dele para mim, e ele falou: Nossa, que mulher forte que você é, que maravilhosa, que isso, que aquilo. E aí a gente começou, né? Aquela coisinha. Aí se fala, cheguei no Brasil, ele já me ligou, era WhatsApp, Skype. E desde o dia que eu cheguei no Brasil dessa viagem, a gente nunca passou um dia sem se falar. E aí a gente já tava naquele romance, ele mandava flor para mim, daqui pro Brasil. Brasileiro também ou não? Chileno, olha só. Chileno. Nossa, um romantismo. Me conquistou assim de primeira, né? Eu tava super aberta, eu não tava buscando nada. Mas eu imaginava que seria assim uma aventura, né? Porque aqui que vai dar certo. O cara mora lá no Chile. Uhum. Mas você falou uma coisa, que você estava com um mês, você estava feliz, né? Você Tá. já estava feliz. Olha só que legal.
Então, é importante a gente destacar isso. É possível você ser feliz. E se nesse processo todo, né, você também estar aberta, inclusive para um novo relacionamento, que foi o que aconteceu com você. Ou seja, não esperar que alguém chegue na sua vida, porque muitas mulheres acabam saindo de um relacionamento, entrando em outro, ou fica naquela expectativa de que parece que se ainda não aconteceu, é como se, como a gente falou antes, é o que falta. Mas se esse é o seu desejo, né? A gente falou essa semana também de ter paciência, mas estar aberta e estar vivendo, você está vivendo a sua vida. E nada mais interessante, né? Do que uma mulher feliz que está vivendo a sua vida e de uma forma plena. Lembrando que que nós somos inteiras. E o que vem, né, Camila, vem para poder somar. E aí você já está tão bem que você consegue fazer esse nivelamento também, né? E aí como foi assim? O que que você mais, o que que foi mais criterioso para você de observar, de entender que era o momento de você estar no relacionamento, né? E sendo feliz, continuando a ser feliz. Olha, eu acho assim, a primeira coisa, né, de tudo isso é que eu estava curada, né? Eu já estava bem e eu estava, como eu me sentia muito bem, eu acabei atraindo ele, né? Porque a primeira coisa que ele me falou, de poucos minutos de conversa, ele falou: Nossa, que mulher interessante, fantástica que você é. As primeiras palavras assim. Ele não falou como você é linda, nada disso, nem um papinho, nem um chaveco. Acho que ele não sabia nem chavecar, coitado, né? Chavecar, nem sei se usa mais esse termo. Mas aí, né? Passar uma cantada, acho que ele nem sabia em português, porque foi tudo um portunhol, né? Mas ele falou que eu era uma mulher fantástica, forte. Então, olha, já falou, olha, um homem que vê essas qualidades. Isso me chamou a atenção, né? E aí aconteceu uma coisa que nunca eu imaginei que fosse acontecer na minha vida, porque eu sempre fui muito tradicional e muito estruturada. Meu primeiro casamento foi: nós vamos namorar tantos anos, nós vamos noivar 6 meses antes do casamento, nós vamos casar, nós vamos ficar 2 anos casados e depois nós vamos ter filhos. E não aconteceu nada disso, né? Até o casamento foi, depois desandou tudo. E foram 10 anos, né, ao todo, entre relacionamento e namoro e casamento. E aí, eu conheci o Cris em julho, é, julho de 2014. 30 de julho de 2014, tá? 6 meses exatos. Dia 30 de dezembro de 2014, eu estava morando com ele aqui. Meu Deus! Meu Deus! Eu estava aqui só anotando a pergunta da Monique, tá, Monique? A gente vai responder sim. Vamos responder, porque é muito importante a gente falar sobre isso. Gente, que incrível! 6 meses depois, ou seja, você fugiu um pouco das regras, né, Camila? Eu quebrei o padrão que eu vivia, que eu funcionava totalmente, né? Porque também eu tive muito apoio e quebrei muitas crenças de minhas e de outras pessoas, né? Foi assim, a gente se conheceu em julho, em agosto ele foi para o Brasil, já conheci minha família. A primeira coisa que a minha mãe falou para ele: seja muito bem-vindo, mas a Camila não vai embora para o Chile. Se você quiser vir para o Brasil, inclusive morar na minha casa, porque até aí a gente conversava pela internet, ele conversava com os meus pais, eu conversava com os pais dele. A gente já estava assim num relacionamento super à distância. E aí, minha mãe já falou que eu não ia. Imagina, como que a minha filha vai embora, né? E aí a gente viu as possibilidades e não tinha como ele ir para o Brasil.
O trabalho dele na época era mais estável, mais que o meu, né? Seria mais difícil para ele no Brasil conseguir se restabelecer. E eu, como sou professora, podia fazer muitas outras coisas, inclusive trabalhar com ele. Então, nós decidimos que eu viria. E aí, em outubro, né? Agosto ele foi para lá, outubro eu vim para cá para conhecer pessoalmente a família dele e em dezembro ele foi me buscar. Então foi rapidinho, 6 meses já estávamos juntos. E essa história já tem 6 anos. Uau, que história, hein, Camila? Meu Deus! Olha só. E dessa história, assim, é interessante, né? Porque às vezes, igual na sua primeira experiência, você ficou 9 anos namorando para depois casar, né? Então, assim, e dessa outra história, olha só como que as histórias podem ser. Tudo foi renovado, na verdade, né? Foi tudo reprogramado, então, na sua história, na sua vida, mas porque você se permitiu, né, viver isso. Você permitiu abrir as portas, né, para uma nova história, para uma nova vida. E quando realmente. É interessante, né, Camila? Quando a gente está bem com a gente mesmo, assim, tudo muda à nossa volta. E é isso que eu fico batendo às vezes na tecla com o nosso trabalho, é que vocês percebam isso, que as coisas, que tudo coopera, né, para o nosso bem. Às vezes é uma dor que aconteceu o divórcio, mas olha só, perceba o quanto que você cresceu, que a dor realmente faz a gente crescer e aprender muitas coisas. Não quer dizer, igual toda a mulher que está aqui com a gente, que deseja um novo relacionamento, e isso é maravilhoso, eu super apoio, tem que desejar mesmo coisas novas. E eu sempre gosto muito de citar, né, a palavra que fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A gente não quer desmerecer o que aconteceu no nosso passado, mas a gente crê que algo novo vai acontecer, porque você já é uma mulher diferente. Você já está sendo uma mulher diferente. Não é a mesma, não tem como. Eu sei que a gente fica, às vezes, até na nossa ingenuidade, né, pensando, não, é para sempre eu vou ser assim. Não precisa. Você pode ser melhor. Muito. Ontem você era alguém muito melhor, né? Muito mais bonita. Eu Eu não tenho. sei se aconteceu com você, Camila, de quando você olha às vezes para trás, eu me acho muito mais bonita agora, tá? Do que Olha, algum tempo atrás. Porque o quando... meu olhar mudou, a minha perspectiva mudou. com certeza. E com você? Totalmente. Eu lembro que as primeiras, logo que eu me separei, assim, que eu já estava um pouco melhor, eu lembro que eu encontrei uma amiga da minha mãe, ela falou, Camila? Eu falei, é. Ela falou, nossa, você remoçou? Tá, você é outra pessoa, o que aconteceu? Eu falei, remocei. Porque quando a gente não tá bem, quando a gente tá triste, as nossas emoções, elas refletem, né, no nosso físico. Então, você pode observar quem está passando por um processo de divórcio, de tristeza, de depressão, geralmente vai ter um olhar mais baixo, um ombro caído, né? Até o rosto parece que cai, né? Essa tristeza mesmo. Então, o corpo, ele é o reflexo das nossas emoções. Então, quando a gente está bem, o que acontece? A gente fica mais bonita, com certeza, né? É reflexo mesmo. E esqueci que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa. Das crenças que eu tive que... Na verdade, do julgamento também que eu tive nesse processo, né? De vinda aqui para o Chile. Porque eu fui muito julgada, até por pessoas muito próximas, que eu ia deixar tudo no Brasil, família, amigos, trabalho, carro, casa, tudo por um homem. Hum, E aí eu falava, ok, então imagine que eu estou indo por uma oportunidade de trabalho, de estudo. Fica melhor para você? Você se sente mais cômoda com isso? Você não tem preconceito.
se eu for trabalhar numa grande empresa no Chile, ou se eu for fazer um mestrado no Chile, tudo bem eu deixar tudo. Agora, se é por amor, não pode? Por quê? E aí eu tinha muito, assim, eu não sabia como contar para o meu pai. Minha mãe já tinha percebido. Eu não, quando eu decidi, eu falava, meu Deus, como que eu vou falar para os meus pais que eu vou embora, né? Foi, ai, não sabia. E a minha mãe já percebeu e ela falou, quando que você vai embora? Assim. Aí eu falei, em dezembro, mãe. Ela falou, então você tem que falar com o teu pai, tem que ver o que que vai fazer com as suas coisas, se você vai vender carro, o que que você vai fazer, né? E eu não conseguia falar com meu pai. Ai, eu tinha uma coisa assim. E aí eu lembro que num dia almoçando, acho, a minha mãe falou pra ele: Você vai ficar com o carro da Camila? Você quer que ela venda? Ele falou: Não, tudo que é dela vai ficar aqui, vá. Que se não der certo por qualquer motivo, vai estar tudo aqui. Vai. Aproveita, vai dar certo, vai com fé, seja feliz. Se acontecer qualquer coisa, a sua casa está aqui, os seus pais estão aqui, a sua família está aqui, como sempre. Foi só isso que ele falou. Aí eu falei, fui abençoada pelo meu pai também, e agora eu vou me jogar nesse mundão, né? Verdade. Nossa, que corajosa, né? E assim, essas pessoas que na época, né, não concordavam, elas te procuraram depois, porque é muito importante a gente perceber que muita gente quer, às vezes, tomar decisões, falar o que a gente tem que fazer ou não, mas na hora que você está precisando, eu sempre falo, meninas, alguém te liga, às vezes tem pessoas da família para poder perguntar se o seu filho precisa de alguma coisa, né, se você está precisando de alguma ajuda, porque é muito fácil, né, Camila, julgar e falar o que você deve fazer. Mas na hora do seu sofrimento, poucas pessoas é que vão estar do seu lado. Então imagina se a Camila não tivesse tomado essa decisão, tivesse olhado para o julgamento, o que vão pensar, o que vão dizer. Como que estaria a sua vida? Será que essas pessoas estariam próximas a você hoje? Então fica a reflexão para que vocês pensem isso. O divórcio é uma decisão difícil. Depois do divórcio, existem N decisões difíceis, muito difíceis. E eu quero aproveitar para responder a pergunta da Monique aqui. Se eu me senti culpada por não querer restauração. Sim, várias vezes. Até o último dia, não sei se aconteceu isso com a Camila, vai poder responder, de assinar o peso da culpa me acompanhou ali. Por quê? Porque durante muito tempo a gente luta por uma restauração. Às vezes o foco pode estar errado, porque às vezes a gente foca no outro, né, e não na gente mesmo. Então, se você, Monique, está se sentindo culpada por não querer mais, você tem alguns motivos para isso. Começa a analisar e perceber o que te levou a pensar assim. Talvez você já tenha lutado muito tempo, talvez você nesse momento esteja desgastada, e você aceite isso, porque é normal e você é também um ser humano, entende? Porque muitas vezes a gente se cobra muito. Então, tira essa autocobrança de você e aguarda no seu coração. Talvez se você não tomou a decisão ainda, né, pelo divórcio, ainda tem tempo. Acalmar em seu coração se você não está querendo essa restauração. Porque eu sei que a gente ouve muita coisa, e se você fala que não quer, as pessoas, mas como assim? Mas só você sabe da sua história. Então não permita que ninguém venha falar que você tem que lutar mais tanto tempo sim, porque essa que é a mulher, né, ideal, que é a mulher sábia. Então não se enquadre nesse tipo de discurso, se é isso que você está passando. E a gente está aqui para te apoiar, para te ajudar, que você é, entenda que, independente da sua decisão, porque é uma decisão sim, né, Camila? Mas que você não vai deixar de ser amada por Deus por isso. Você não vai ser uma mulher, né, infiel ou diferente ou desonesta por estar com esse sentimento. Então, assumir isso. Se você não quer essa restauração, você tem motivos. Então, comece, escreva quais são os motivos que te levaram a isso. O que diferente você gostaria que acontecesse para te mostrar, para te dar realmente, assim, embasamento mesmo para que você
quisesse diferente do que você está querendo agora, tá bom? E É, acalme o seu coração, não se cobre tanto, porque é um processo, e se você está sentindo isso. E outra coisa, Deus sabe de tudo, todos os detalhes. Então fique tranquila, Deus sabe de todas as coisas. quando Pode responder, Camila. quando a gente está passando pelo processo, né? Qualquer processo dolorido, qualquer dor, geralmente a gente não tem essa capacidade de olhar que lá na frente vai ser o melhor. Eu jamais imaginei que eu pudesse ter um relacionamento tão maravilhoso quanto eu tenho hoje. Eu jamais imaginei, apesar de pedir e querer muito isso na minha vida, de ter uma família, de ter um casamento como o dos meus pais, que já têm 48 anos de casados, né? Claro, com todas as dificuldades da vida, de qualquer relacionamento, mas não, eu fiz de tudo e não me senti culpada, não, quando terminei. Muito pelo contrário, eu me senti muito leve, porque eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. E mais na época eu não imaginava que eu hoje, né, eu pudesse tá assim, tá vivendo a vida que eu quis, tendo o relacionamento que eu sempre sonhei para mim. Né? Então, às vezes é difícil quando você está vivendo aquela situação olhar lá na frente. Mas se é difícil para você ver isso na sua vida, olha para minha. Olha para a vida da Eliana, né? Olha para a vida de muitas mulheres que estão no segundo relacionamento ou que estão sozinhas super bem também, né? Quero ficar sozinha, tudo bem, né? Se é difícil de olhar para você agora, porque você tá com essa dor, olha para nós que já passamos por isso e que estamos aqui para te apoiar. Que lindo. Camila, eu gostaria que você falasse, se você pudesse, né? A gente sempre faz esse exercício. O que você falaria para Camila, né? Como você falou agora para a Monique, para outras mulheres que estavam lá naquela situação, quando você estava triste, que você, nossa, nem imaginava, naqueles momentos mais difíceis que você perguntava por quê, meu Deus, por quê? Qual seria a sua mensagem final para essas mulheres? Para essa que você diria para Camila de alguns anos atrás, olhando para a Camila que você é hoje? Eu falaria e eu falo sempre, né? Eu sempre converso comigo e eu falo que tudo o que aconteceu, apesar de ser muito dolorido, muito difícil, passa, né? E que eu, eu vivi exatamente do jeito que eu queria ter vivido. Eu queria ter sofrido, eu sofri. Mas eu decidi, e aí eu falo, Camila, sempre siga nessa linha de decisão, que a gente pode decidir. Porque se a gente tem o livre arbítrio, a gente pode decidir tudo na nossa vida, a gente pode decidir o caminho, né? Então, continue fazendo decisões, né? E se limite, dê um prazo, sabe? Faz que nem eu fiz, dê um prazo para sofrimento. Parece meio louco isso, né? Meio, nossa, como? Mas funciona, funcionou para mim, né? Eu acho que eu não teria feito, eu teria, claro, feito algumas coisas diferentes. Eu não deixaria o orgulho, né? O orgulho ferido, me dominar tanto, porque foi uma coisa difícil para lidar com isso, mas eu acho que tinha que passar por isso também para aprender. Né? É isso. E assim, Isso, fortalecer a sua fé, né? Como você colocou lá, como é, sem abrir mão da sua fé, e não é agarrar a sua fé realmente, é agora nesse processo que você tem que agarrar a sua fé.
Porque a gente está aqui num um presente maravilhoso que Deus deu, uma oportunidade de viver. E a gente está aqui para viver uma vida boa, né? Para viver a vida que a gente merece, para viver com plenitude, né? Então, todo mundo que está aqui hoje teve a oportunidade de estar aqui. Vamos fazer o melhor. Mesmo que isso doa um pouquinho, porque dói crescer, dói amadurecer, dói separar, dói mais que tudo não tomar decisões. Nossa, uau, você falou de uma coisa sobre se dar prazos, né? E aí eu lembrei de quando eu ficava em cima do muro. E eu sei que muitas mulheres às vezes ficam em cima do muro. E você falou agora, esse fechamento foi incrível. Porque quando a gente fica em cima do muro, a gente não toma nenhuma decisão, nem para um lado, Nem pro nem para o outro. E eu vi isso profundamente, eu vou contar um pouco mais detalhado essa semana, de que esse momento é muito crucial. Ou seja, o que a gente está trazendo aqui para vocês é que você pode acelerar um pouco mais. A Camila é super ousada, 30 dias para isso, por mais que pareça louco mesmo falar isso, mas é, anota e coloca no papel. O que, que nesses próximos 30 dias você pode fazer por você? Destacando aqui, não que eu vou esperar meu ex-marido fazer isso, eu vou esperar, não, algo que você possa fazer. Porque a gente trabalha muito a questão da gente trazer aquilo que é a sua parte, que é a sua responsabilidade, mas sem peso, com leveza. E se você, eu me vi exatamente assim, em cima do muro, literalmente, porque eu não segui em frente e nem eu não ia nem para um lado nem para o outro. E isso é muito doloroso. A Camila falou sobre prazos, né? E eu sempre trago isso nas minhas sessões. Você visualizar quanto tempo mais da sua vida, quanto tempo mais, daqui a tantos anos, o que você quer estar vivendo, e como que você vai viver isso se você, né, não tomar nenhuma atitude agora. Porque você já teve essa sensação, Camila, que passou um ano, principalmente nos momentos de crise, vai passando o tempo passa, gente, o tempo, assim, e aí quando a gente não faz nada, a gente pensa assim, poxa, puxa, podia ter feito isso. Eu sei que um dos grandes arrependimentos, um dos grandes pensamentos que ficam ali martelando é, ai, se eu tivesse feito isso, ai, se eu tivesse feito aquilo, e esse pensamento fica essa cobrança. Então pense, você fez o possível que você pôde até aquele momento, mas a partir de agora, não se permita mais que esse pensamento fique ali te atormentando. Ai, se eu quiser, você tem uma vontade de fazer algo, igual a Camila teve um convite, uma viagem, né? Imagina se ela não tivesse ido. Ela ia ficar pensando depois, ah, se eu tivesse ido. Então a gente não sabe o que, que vai ser depois do próximo passo. Mas eu tenho certeza, se você der o próximo passo, você já consegue avistar um pouco mais lá na frente. E aí, assim, a cada dia você vai. Então, saindo aqui dessa live, coloque prazo. Nem que seja uma pequena coisa, um pequeno detalhe que você escolha, né? Aceitar o sofrimento, aceitar que você está sofrendo, como a Camila falou, é algo que a gente precisa, porque negar é pior, não tem aquela coisa? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, não, eu não estou sentindo não, eu vou ficar fingindo aqui. Não precisa, você não precisa fingir. Você é uma mulher verdadeira, você é uma mulher íntegra, e com valores assim maravilhosos. Então, não passe por cima de você, daquilo que você tem de mais precioso, que é o seu valor, o seu alto valor. E olhe para o que você pode fazer. Às vezes, uma pequena atitude, né, Camila? Algo que você vá se sentir melhor com você. Porque não tem aquele momento da vida em que ninguém está te olhando, ninguém está vendo, mas você está se vendo. E é muito legal que quando ninguém está vendo e você sabe que você está em paz com você está em paz com as suas escolhas, com as suas decisões. Então, essa é a mensagem, né, da Camila, a minha mensagem para você hoje, que ficou muito forte hoje na nossa live, essa questão de decisão, de tomar decisões, e eu digo, né, sair de cima do muro para que você possa avistar algo maior. Então, dê esse passo. Camila, eu quero muito te agradecer. Você sabe que você, se a gente puder, a gente ficar aqui, eu nem sei, né? gente. Até amanhã. Eu perco, olha, seriamente, eu perco a noção do tempo, nem sei que horas são aí no Chile nem aqui no Brasil, eu tô meio perdida. Mas quero muito, muito
mesmo te agradecer. Ah, eu Meninas, sigam a Camila, porque essas técnicas e todo o conhecimento ele vem de Deus. Então, às vezes, você ainda não sabe como dar o primeiro passo, mas aceite, se permita. Não tem aquela coisa? Porque quando você vai no médico, o médico te passa, tem que tomar um remédio X, você não vai lá e toma. As pessoas geralmente não se questionam, né, se isso, como é que vai ser. Pega lá, compra, pega a receita. Então, pega essa receita agora, né, de tudo que a Camila trouxe, de tudo que nós conversamos, e coloque em prática. Depois, conta aqui pra gente, isso. que não é uma fórmula mágica, né, Camila? Mas é um novo olhar, é uma nova forma de pensar e Seja, trabalhar a sua mente. né, que seja o primeiro passo, que uma palavra tenha tocado o seu coração, que você possa tomar uma decisão de fazer diferente, porque vai doer tomar decisão, mas vai doer muito mais não tomar essas decisões. E, gente, acredita e vai com fé que dá tudo certo. Ou seja, não importa em que situação você esteja, não importa qual seja a sua idade, né, Camila? Não Não, importa, o que você está aí viva. Então, assim, é muito melhor, né, Camila? Igual você está nesses últimos 6 anos e vivendo esse casamento maravilhoso. Olha só, isso não tem preço. Isso não tem preço. Por quê? Porque são anos bem vividos. Então, assim, às vezes você olha, não, Eliana, mas eu já tenho tantos anos, mas eu já passei isso. Como assim? Vou viver uma nova história? Mas não é melhor você viver uma nova história a partir daqui do que você passar durante toda a sua vida numa história que não faz mais sentido? Então pense sobre isso e dê o primeiro passo é e isso tome aí. essa decisão. Não vamos ficar em cima do muro, vamos erguer a nossa cabeça e seguir em frente. Camila, muito obrigada. Ai, olha, eu Muito fiquei obrigada. muito feliz com o convite, muito, muito feliz. E eu acompanho seu trabalho maravilhoso com essas mulheres. A gente precisa desse apoio, realmente. A gente precisa desse apoio. E é tão gostoso quando você encontra o acolhimento, né, de outra mulher que não te julga, que sabe exatamente o que você passou. Isso é muito fantástico. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu também quero te parabenizar. E as meninas que estão aqui, depois tiverem alguma dúvida e quiserem também se aprofundar, procurem lá no nosso direct, porque assim, é o primeiro passo. E essa atitude, não, eu vou fazer por mim, porque eu mereço ser feliz, isso faz toda a diferença. É Tá isso. bom? Camila, muito obrigada. Espero que a gente Beijo. possa se conhecer pessoalmente também, quem sabe, né? Umas viagens Que aí. cidade Eu que vou adorar conhecer o Chile. vem? Que cidade você tá? Eu tô falando de Vitória, no Espírito Santo, conhece? Ah, eu conheço. Adorei Vitória. Então, Olha, um muita praia. bom destino para minha próxima viagem para o Brasil, hein? Olha só, Quando a vai pandemia ser um prazer. sair, quem sabe a gente se Eu encontra. não, eu não vejo a hora, não vejo a hora, meu Deus. Vai Um passar. beijo para você, um beijo para todas vocês aqui. Fiquem com Deus e acreditem. Vocês Obrigada. podem muito mais. Tá Isso aí. bom? Tchau, Tchau, tchau. Camila. Fica com Deus. Você também.